Bom dia, terceiro ano. A nossa aula de hoje é o módulo 3 e 4 da frente 3, página 152. Então, nós falaremos um pouquinho sobre o Oriente Médio. Vamos começar pela localização. Então, a localização do Oriente Médio. Vocês podem me perguntar se ele está localizado no meio do Oriente. A resposta é não. Aí vocês vão me perguntar, mas por que da expressão Oriente Médio? O que essa expressão está relacionada? Então, essa expressão significa que é a metade do caminho para chegar às Índias pelos europeus. Daí veio a expressão Oriente Médio. Mas o Oriente Médio ele é uma subdivisão do continente asiático. Se a gente pegar a Ásia, o Oriente Médio está a sudoeste da Ásia, a nordeste do continente africano e a sudeste da Europa. Essa é a localização, então, do Oriente Médio. Depois, os aspectos naturais, são os aspectos físicos. Muita gente, quando a gente fala de Oriente Médio, já vem em mente as áreas desérticas, achando que ali então a maior parte do relevo do Oriente Médio é planície. Mas aí vocês estão enganados, porque não são planícies. A maior parte do relevo do Oriente Médio são planaltos. Lá nós temos planaltos antigos, planaltos modernos, com montanhas que chegam até mais ou menos 7.000 metros de altitude, que fica ali próximo do Afeganistão com a Ásia Central, onde tem grandes elevações, onde já começa ali o Himalaia. Ao sul tem os planaltos antigos e desgastados, principalmente ali na região da Arábia. Mas aí mesmo assim vocês vão perguntar, mas se tem deserto, não tem planície? Tem planície sim. As planícies de destaque, nós podemos destacar a planície da Mesopotâmia, que é muito utilizada para a agricultura, principalmente a de oliveiras e tâmaras. E outro destaque é a planície do Iraque, ali entre os rios Tigre e Eufrates. Mas nós temos também as áreas litorâneas, que são planícies, aí fechando a parte do relevo, mas o predominante é os planaltos antigos, desgastados. Quanto ao clima, o Oriente Médio, quando a gente fala de Oriente Médio, já vem em mente o deserto, não vem? Realmente, o clima lá é desértico, o predominante é o desértico, árido. Nós vamos encontrar também a questão do clima mediterrâneo no litoral, o temperado no norte, na Turquia, mas o predominante é o desértico, seco e quente, com grande amplitude térmica. O que isso quer dizer? Durante o dia, as temperaturas podem chegar a 50 graus e à noite, temperaturas até mesmo negativas. Por que disso? Justamente pelo fato de no deserto não ter vegetação, ser pobre em água. Isso não retém o calor, causando aí um desequilíbrio. Se não tem a umidade, não tem a vegetação para reter esse calor, à noite as temperaturas caem bruscamente. Além das regiões montanhosas que vão sofrer influência da altitude, porque nós sabemos que quanto maior a altitude, menor é a temperatura. Aí nós fechamos também o clima. Quanto à vegetação. A vegetação, se o clima é clima desértico, a vegetação vão ser o quê? Xerófitas e estepes, são aquelas plantas com espinho próprias para reter mesmo a água. A questão da hidrografia é uma questão de rios, pobre em rios, a maioria dos rios intermitentes. O que é um rio intermitente? É aqueles que secam durante o período de estiagem, mas merece destaque os rios perenes, como o Tigre, o Eufrates na Mesopotâmia, porque nascem
na região da Turquia, ali onde chove bastante, além do Rio Jordão, que deságua no Mar Morto. Por falar em Mar Morto, que é uma depressão absoluta. O que é uma depressão absoluta? É aquela que fica abaixo do nível do mar. Então, o Mar Morto, ele está a 395 metros abaixo do nível do mar. Por isso que há uma salinidade ali muito grande. Por isso o nome de Mar Morto. Aí nós fechamos essa parte aí quanto a parte física, a parte dos aspectos naturais. Iniciaremos agora os aspectos humanos. Os aspectos humanos. Nós sabemos que essa região é berço de 3 grandes religiões. Temos ali a cristã, os judeus, os muçulmanos. É até motivo para alguns conflitos nessa região. Mas o povo predominante lá é o povo árabe. Os países mais populosos é o Irã, a Turquia, o Afeganistão, o Iraque, a Arábia Saudita. Assim como o Brasil e outros lugares, a população também é mal distribuída, com aglomerações próximas dos vales fluviais, do litoral, do oásis, justamente para facilitar essa fixação das pessoas. Com grandes vazios demográficos nas regiões desérticas, nas regiões montanhosas, tem uma população jovem, justamente devido à alta taxa de natalidade e mortalidade também. A gente sabe que a questão é totalmente aí diferente do continente europeu, onde nós falamos sobre o assunto das pirâmides etárias, que tem a base invertida, tem a população mais idosa. Já aí no Oriente a população é jovem, né? Quanto aos aspectos econômicos, então o Oriente Médio o que é a base econômica deles é o petróleo. Cerca de 60% do petróleo do mundo está nesta região. O porquê disso? Por que esse petróleo todo está lá? Com a separação da Pangeia, aquela área era oceano, sendo que houve um recuo então deste mar e as algas e os peixes morreram e entraram em decomposição, formando assim os hidrocarbonetos, consequentemente as reservas de petróleo, com destaque na Arábia Saudita, no Irã, no Iraque, no Kuwait. Esses países com outros menores, eles detêm o controle da OPEP. O que é a OPEP? Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Ela foi criada em 1960 e teve força em 1970, com a guerra de Yom Kippur, dentre outras crises que fortaleceu essa organização. Aí vocês vão me perguntar, então lá é só petróleo a base econômica? Não, nós vamos ter também a agricultura e a pecuária. A agricultura, como eu falei antes, na região ali da Mesopotâmia, para oliveiras, tâmaras. E a questão da pecuária, a pecuária de ovelhas, cabras, camelos, animais que são resistentes ao clima seco. Quanto à questão da industrialização, o país que tem o maior nível de industrialização é Israel, com indústrias siderúrgicas, metalúrgicas, química, naval, entre outras. Mas o que é predominante é o petróleo, certo? Aí nós fechamos essa questão também dos aspectos econômicos. Eu vou pedir para vocês assistirem os vídeos também da plataforma e fazer os exercícios do módulo 3 e 4, da página 154 até a página 159, e depois eu mando a correção. Abraços!